Satanás, a maneira dele é tirar aquilo que realmente Deus está fazendo. Ele tira, ele quer que a gente não aceite aquilo, porque esse foi a maneira que ele fez no passado. Porque ele, Satanás, é um ser que tem um conhecimento maior do que qualquer ser humano. Não existe um ser humano que tem um conhecimento que o diabo tem. Só existe um Deus verdadeiro que é toda a verdade, todo conhecimento e tudo que é bom. Mas só que existe um ser que conhece mais do que qualquer ser humano. Esse chama Satanás. E ele sabe muito bem que quando Deus manifesta para salvar as pessoas, ou para aquelas pessoas salvas aceitar, ele entra para atrapalhar. Agora, você pode comparar, por exemplo, agora está vindo o carnaval aí, agora você pensa assim, Satanás está lá. Satanás nem preocupa com esse carnaval. Satanás não preocupa com aquilo que já é dele. Satanás, quando acontecem essas coisas, Satanás está exatamente no meio onde está pregando a palavra de Deus, para atrapalhar a vida de quem quer servir a Deus. Ele não quer nem saber de carnaval, que lá é dele, já é terreno dele, já tudo é dele. Então por que ele ficar preocupado com lá? Ele está preocupado aonde a palavra está sendo pregada, para tirar alguém mais. Esse que é o problema. E às vezes a pessoa pensa assim, mas está lá, o diabo está. Não, o diabo, aquilo lá, já ele nem preocupa com aquilo mais não. Aquilo lá já é dele mesmo, aquilo já é um comando dele mesmo. Então a preocupação dele sempre foi aonde a palavra está sendo pregada. Vocês podem notar isso. Quando Jesus veio na terra, a maior preocupação dele era fazer Jesus errar. Ele sabia que se ele fizesse o mínimo errar, nós estaríamos perdidos e ele continuaria. Então ele fez tudo. Ele fez tudo no deserto para tentar vencer a Jesus no sentido de mulher, no sentido de dar tudo para ele. Eu te dou isso, eu faço isso. Ele foi tentado de todas as maneiras. Mas quando chegou a hora de que ele viu que aquilo não servia, ele tentou no máximo no poder que ele tinha. Tá vendo? Aí já era as últimas coisas. O que ele fez? Eu sei que você tem poder. Você está com fome, tá vendo? Aproveitou a fome. Você está com fome, transforma essas pedras em pães. Quer dizer, faz a minha vontade. Porque ali era fazer a vontade do diabo. Se ele estava com fome, ele tinha uma outra maneira para ser saciado. Mas Satanás logo chegou, porque se ele vencesse ele, pelo poder que ele tinha, nós estávamos perdidos. E Jesus não podia vencer ele pelo poder que ele tem, pois Jesus é Deus. E aquele poder, ele já tinha expulsado o diabo lá com aquele poder. Agora ele tinha que vencer na carne. Ele tinha que vencer na carne. Tudo que Satanás tentou foi para ele errar na carne. Ele não errou. Ele venceu tudo para que eu e você pudéssemos ficar em pé. Ele não poderia usar o poder que ele tinha para vencer o diabo. Ou o diabo tentou de todas as maneiras que ele fizesse a vontade dele no sentido do poder que ele tinha. Mas ele não podia fazer aquilo. Porque aquele poder já tinha vencido o diabo lá em cima e jogado ele aqui embaixo. Agora aqui embaixo ele venceria o diabo pelo corpo que ele tinha. Aquele corpo, como talvez domingo nós vamos entrar nesse assunto, aquele corpo foi formado exatamente, o sangue era de Deus e o corpo era exatamente um corpo humano que ia alimentar, comer com qualquer um, e aquele corpo é que ia vencer através daquele sangue, porque o sangue era de Deus. Aquele sangue foi até a cruz, mas o Espírito foi só perto e recuou. Você lembra que o Espírito não foi na cruz? Mas o corpo foi, porque o sangue estava lá. E o sangue é que faz a separação. O sangue era de Deus.
E quando o sangue foi derramado no chão, a salvação veio a nós. Por causa daquele sangue. Aquele sangue era o próprio Deus, era o sangue de Deus. Então o sangue foi derramado. Então o corpo foi para a tumba, mas a vida que saiu daquele corpo voltou e ressuscitou aquele corpo. Porque o sangue já tinha sido derramado, que é a salvação nossa depende, todo ser humano necessita do sangue. E aquele sangue pagou o preço. E Satanás foi vencido exatamente ali. Mas ele não queria que aquilo acontecesse. Ele não queria, ele tentou de todas as maneiras, mas viu que não tinha jeito, falou: eu mato ele. Mas ele não sabia que naquela morte dele era vida nossa, era vida para nós, aquilo. Ele não sabia. Ele pensou que era só eu mato ele e acabou, mas ele não sabia que na morte dele, quando o sangue fosse derramado, nós estaríamos livres da morte. Aquilo foi exatamente aquela escritura primeira lá de Gênesis: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E foi exatamente 4.000 anos depois aconteceu. E aí nós estamos livres, pela graça de Deus, nós estamos livres exatamente por causa disso. Não livres de errar, mas nós estamos livres da alma nossa ir para o inferno. E nós ficamos livres exatamente quando aconteceu lá na cruz do Calvário. Mas nós estamos aqui ainda, e Satanás também ainda continua. Satanás ainda continua tentando tirar quem quer servir a Deus. Ele não está tentando tirar quem já saiu. Ele não está tentando fazer, ele está tentando exatamente quem está tentando servir a Deus. Ele está tentando tirar ele daquilo que é verdade. E é por isso que nós precisamos de entender que a coisa tem que trabalhar de acordo com, nós temos que trabalhar de acordo com Deus.